Olá, gente querida! Hoje é dia 14 de fevereiro. A igreja celebra a memória de dois grandes santos, São Cirilo e São Metódio. Juntamente com São Bento, o Papa São João Paulo II os proclamou patronos da Europa. Cirilo e Metódio atuam, sobretudo, na Europa do Leste, no território eslavo, de cultura eslava. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos 8, de 11 a 13. Um texto curto, mas muito interessante, para a gente compreender o que significa a rejeição de Jesus a fazer milagres, a dar sinais pedidos pelos fariseus para pô-lo à prova. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, certamente vocês estão aí com a Bíblia aberta, olhando os três textos imediatamente anteriores. Nós encontramos Jesus em território pagão. Em 7, 24 a 30, Jesus cura a filha da mulher cirofenícia, da Cananeia. 7, de 24 a 30. Em 7, de 31 a 37, Jesus cura o surdo gago, na região da Decápole. E, finalmente, 8, de 1 a 10, é o segundo milagre da multiplicação dos pães, este acontecido também em território pagão, na região da Decápole. Portanto, imediatamente anterior ao texto que nós temos hoje na liturgia, Jesus faz 3 milagres em territórios pagãos, na Cirofenícia e na Decápole. Em 8:10, Marcos diz que Jesus veio para a margem ocidental do lago, uma região chamada Dalmanuta, muito provavelmente equivale a uma região próxima de Magdala, a cidade de Maria Madalena. Contudo, é claro, em 8:10, que Jesus veio para o lado judeu do lago de Genezaré. É neste contexto, então, que compreendemos o encontro destes fariseus com Jesus. Depois de 3 milagres em territórios pagãos, Jesus encontra nos territórios pagãos a fé, a adesão, a alegria de ser alimentado por ele, a alegria de receber o dom da cura, a alegria da fé, a alegria de acolher os sinais provindos de Deus. Vindo para o lado judeu, o que Jesus encontra? A primeira coisa que ele encontra é um grupo de fariseus pedindo um sinal provindo do céu. Mas eles pedem um sinal de Jesus sem acreditar nele. Eles pedem um sinal de Jesus, mas não têm fé. Aliás, a palavra sinal não é uma palavra típica do Evangelho de Marcos. Isso dá uma característica ainda mais especial à narrativa. Isto é, são homens provavelmente vindos de Jerusalém, que não querem nenhum compromisso com Jesus, não querem nenhuma adesão, não têm nenhuma fé, simplesmente querem pô-lo à prova pedindo um sinal
provindo do céu. A reação de Jesus é interessantíssima. Poderíamos destacar 3 coisas principais na reação de Jesus. Jesus então percebe a dureza do coração deles, a maldade do coração deles. É uma geração perversa, é uma geração má, é uma geração que não tem fé. Diante dessa geração que não tem fé, mas que pede sinais provindos do céu, a primeira reação de Jesus é um suspiro profundo. Esse suspiro profundo revela exatamente o lamento de Jesus diante da incredulidade dos fariseus e juntamente com os fariseus dessa geração inteira. Segunda reação de Jesus, a resposta por meio da fala. Não será dado nenhum sinal a esta geração. Terceiro elemento da reação de Jesus. Ele sai dali e vai novamente para outra margem. Percebam, a primeira reação está mais no campo psicoemocional. Ele não fala com as palavras, mas a expressão profunda do seu ser, do seu coração, do seu corpo, fala mais do que tudo. Aquele suspiro profundo é um lamento profundo de Deus por causa da incredulidade daquela geração. A segunda reação de Jesus é dita com palavras. Não será dado sinal algum. Diferentemente de Mateus e de Lucas, em Mateus e Lucas, lá se diz, não lhe será dado nenhum sinal, exceto o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas se refere à pregação de Jonas, que levou os ninivitas à conversão, mas também o sinal de Jonas é o fato de Jonas ter sido jogado pela baleia, pelo monstro marinho para fora, vomitado na praia. Um elemento fundamental para compreender este sinal como o sinal da ressurreição. E a terceira reação de Jesus é uma reação prática, objetiva, determinada. Ele parte dali e vai para outra margem do lago. Fundamentalmente, os fariseus colocam em dúvida a identidade mesma de Jesus. Não é simplesmente um elemento secundário ou periférico. Eles estão dizendo, se tu és profeta, se tu és o Messias, faz um milagre, um sinal provindo do céu, provindo de Deus. Eles põem em dúvida, portanto, a pretensão de Jesus de ser o Messias. Eles querem dizer que Jesus não é um profeta legítimo. A expressão que Jesus utiliza, esta geração, significa não somente os fariseus que ali estão, provavelmente vindos de Jerusalém, mas significa também todos aqueles que têm essa mesma postura, essa postura de dureza. A falta de fé dos fariseus não pode ser ratificada, não pode ser apoiada. Assim, na atitude de Jesus, nós temos como que uma antecipação da cruz. Na atitude de Jesus, nós podemos ler de 2 maneiras. A primeira, para os fariseus, a atitude de Jesus revela uma aparência de impotência completa. Jesus foi derrotado. Ele é um fracassado. Ele não consegue dar um sinal provindo de Deus. Ele não consegue provar que é o profeta, o Messias, o Filho de Deus. Essa é a primeira interpretação da parte dos fariseus. Ele é um estúpido fracassado. É quase como que uma antecipação do mistério da cruz. Mas a segunda interpretação que podemos dar, do ponto de vista de Jesus, a sua atitude de suspiro profundo, de uma frase firme e determinada, e, sobretudo, a atitude de novamente passar para o outro lado do lago e ir para a região dos pagãos, esta atitude revela o juízo de Jesus, o julgamento de Jesus sobre os seus contemporâneos, sobre aquela geração má, perversa e incrédula.
Minhas irmãs, meus irmãos, acolhamos essa mensagem tão bonita do Evangelho de hoje. A incredulidade não pode ser ratificada. É por isso que é preciso, com Jesus, passar para outra margem. E nós, como reagimos diante das pessoas que nos provocam? O julgamento de Jesus nos dá critérios para que também nós saibamos discernir quando as pessoas pedem sinais de Deus porque creem ou quando pedem sem crer, simplesmente para colocar o Evangelho à prova. Não tomemos esta atitude dos fariseus que querem pôr Jesus à prova. Nossa atitude deve ser, fundamentalmente, a atitude da fé. Por isso, passemos para outra margem. É a hora de passar com Cristo para outra margem. Pergunte-se, na sua vida, o que significa passar para outra margem? Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Passemos para outra margem.